Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar agora o capítulo 4, As Grandes Navegações, na página 64 do livro Buriti mais História para o quarto ano. Este estudo faz parte da unidade 2, O Início do Comércio. Nós vimos lá no capítulo 3 que os portugueses eles queriam descobrir outro caminho que chegasse até a Índia sem passar lá pelo mar Mediterrâneo. Esse caminho consistia em contornar a África pelo lado leste. E nós vimos também que esses navegantes tinham medo de navegar pelo mar, pois eles tinham medo dos monstros marinhos, que eles acreditavam que existiam e que comiam os navegantes. E apesar do medo desses navegantes, eles queriam realizar esse comércio, pois era muito lucrativo, dava muito dinheiro. E esse tipo de viagem atraía muitos aventureiros, jovens que queriam ficar ricos, que queriam ganhar dinheiro, que queriam entrar para a história. Aventureiros que topavam fazer esse tipo de viagem maluca, para tentar descobrir um novo caminho, novas terras. E buscavam colonizar outras terras, encontrar novas terras e tomar posse dessas terras. E eles também queriam levar o cristianismo. Naquela época, naquele período, o cristianismo era uma religião oficial ali da Europa. E eles acreditavam que eles tinham uma missão de levar essa palavra de Deus, levar a religião do cristianismo para outras pessoas. Então, eram pessoas que queriam riquezas, que queriam aventura, mas que queriam também levar a sua religião para outros povos, pois eles entendiam que isso era a vontade de Deus. E eles enfrentavam esses perigos de viajar por esses lugares desconhecidos em busca aí de riquezas e de aventura. É sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo. Então o texto começa a mostrar aqui que existia um navegador chamado Cristóvão Colombo e que ele também queria descobrir esse caminho que chegasse até as Índias. Mas ele queria fazer outra rota, sem navegar para o leste. Ele queria ir para o oeste, por outro caminho diferente. Se ele fosse para o leste, ele ia encontrar o quê? O continente africano. Então ele pensou que se ele fosse para o lado oeste, ele poderia dar a volta por trás e chegar nas Índias. Não entendeu nada? Vou te explicar com desenho aqui então. Observe que no mapa nós temos aqui os pontos cardeais. E desse lado aqui tem o leste. E desse lado aqui o oeste. Qual que é a ideia aqui? Vamos partir aqui de Lisboa, Portugal. O navegador Cristóvão Colombo queria ir até a Índia, que está aqui desse lado, sem passar pela África. Ele não queria vir para leste, não queria vir para esse lado. Ele queria ir para esse outro lado aqui. Porque ele entendia que, se ele fosse por aqui, ele poderia dar a volta por trás, e ao invés de chegar desse lado, ele chegaria desse outro lado. Chegaria pela parte de trás. Mas isso fica mais fácil de ver numa esfera, num globo. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui estava então Portugal, Lisboa. O navegante ia sair daqui. Aqui, desse outro lado, ficava a Índia. Ele queria chegar nesse local aqui. Mas ele não queria ir pelo lado leste. No lado leste estava a África, que seria essa região aqui, a África. Então, para a direita, ele estaria indo para leste. Ele não queria ir para leste, ele queria ir para oeste, por esse caminho. Porque, qual que é a ideia? Eu vou fazer o traçado aqui, indo para oeste. Vocês vão ver como fica mais fácil de entender, vendo através de um globo. Ele queria sair por aqui, vinha até aqui, e aí ele daria a volta, continua dando a volta, e aí sim chegar até na África por outro caminho, dando a volta por trás, digamos assim. Que ele chegou na África também, contornando o globo terrestre. Essa era a ideia dele. Mas o que aconteceu de errado aqui nessa ilustração, nessa história? É que eles não sabiam da existência do continente americano. Eles não conheciam o continente americano. E quando o Cristóvão Colombo saiu
aqui de Lisboa, né, para fazer esse caminho que eu mostrei para vocês, no meio do caminho, né, ele descobriu outras terras aqui, ó. Tinha alguma coisa aqui no meio do caminho. Tinha outra coisa que ele achou que era as Índias. Então, conforme ele foi navegando, ele chegou aqui em um local, ele achou que era as Índias. Mas não era as Índias. Era o continente americano, que eles não conheciam. É isso que nós vamos ver aqui no mapa, ó. Ele saiu aqui de Lisboa, viajou e chegou aqui nesse local. E como ele chegou aqui, ele não conhecia essa terra, ele achou que era o quê? As Índias. E chamou os habitantes dessa região de índios. Vamos ver isso aqui no texto agora. Em 1942, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação, a serviço da Espanha, partiram em busca de nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, como vocês podem ver aqui no mapa, é esse que separa o continente americano do continente africano. Os espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, chamada pelos nativos de Guanaani, mas batizada pelos europeus de Ilha de São Salvador. Eles pensavam ter chegado às Índias, por isso chamaram os nativos de índios. Então eles descobriram que ali, no meio do caminho, tinha uma terra. Eles acharam que tinham dado a volta no planeta, mas na verdade eles tinham encontrado terras que eles não conheciam ainda. Ou seja, eles chegaram no continente que nós vivemos, no continente americano. E assim eles chegaram aqui no continente. Então Cristóvão Colombo, tentando descobrir outro caminho para chegar nas Índias, descobriu aqui a América Central. E o restante da história vocês vão estudar mais para frente, que é a chegada dos espanhóis aqui na América, onde os espanhóis chegaram com armas de fogo e mataram os habitantes, né, os maias, os astecas, que viviam ali na região do México, na América Central, todos aqueles povos que viviam ali e que eram muito ricos e possuíam ali sua cultura, sua língua, sua religião. Os espanhóis chegaram ali depois da descoberta do Cristóvão Colombo, chegaram ali e foram tomando posse, foram invadindo, foram tomando aquelas terras para eles e tirando dali toda a riqueza e matando todas as pessoas que eles encontraram ali. E essa ainda não é a chegada no Brasil, não é a descoberta do Brasil. E no próximo vídeo nós vamos estudar a descoberta desse novo mundo, vamos entender o que isso mudou na vida dos navegantes, dos povos da Europa, como isso transformou a vida deles, e vamos estudar também a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, descobrindo o Brasil, descobrindo mais ou menos, né? O Brasil já existiam pessoas vivendo aqui, já existiam pessoas vivendo na América Central, nada foi descoberto, foi tudo invadido. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, nós nos vemos na segunda parte. Até daqui a pouquinho. Tchau!